Hoje eu queria compartilhar uma reflexão com vocês a respeito de uma história que ela foi contada num filme, como sempre, né? Eu adoro contar as histórias dos filmes. Mas hoje eu vou só compartilhar a história do filme mesmo, eu não vou nem recomendar o filme, porque o filme... Eu nunca consegui localizar esse filme em nenhuma plataforma, né? Pra não dizer que nunca consegui, eu localizei esse filme no YouTube, mas só com legendas em inglês. E depois ele foi retirado, não achei mais, só encontrei com legendas num outro idioma que eu não sei dizer qual é. Então ficou meio difícil de assistir ele, né? Mas é um filme chamado Aftershock. Eu sei que existe um filme americano chamado Aftershock, mas não tem nada a ver com a história. Esse que eu tô falando é Aftershock, um filme chinês. Ele conta a história de uma família que na época, em 1973, eles passam por um grande terremoto na China. Uma família formada por 4 pessoas, o pai, a mãe e os 2 filhos, que é um menino e uma menina, na faixa de 8 a 10 anos, mais ou menos. E aí esse grande terremoto, que matou, nossa, muitas pessoas, ele mata o pai da família, as 2 crianças ficam sob os escombros, e a mãe, ela se livra porque ela tinha saído para ir no mercado, alguma coisa assim. E aí, quando ela volta, ela se depara com essa situação, né? E aí, um momento muito, muito dramático acontece, que é o momento em que os bombeiros percebem que as 2 crianças, o filho dela e a filha dela, estão sob os escombros em uma determinada posição que eles não conseguem salvar os 2. E aí ela se vê na terrível decisão, né, terrível necessidade de tomada de decisão sobre qual dos 2 filhos dela iria sobreviver e qual dos 2 iria morrer. E aí os bombeiros falam para ela que ela tem que tomar essa decisão, senão os 2 vão morrer. E aí ela toma a decisão de salvar o filho homem. E a menina, ela decide que deveria morrer. Obviamente uma decisão muito difícil, muito dramática, é uma cena bem complicada, assim, bem triste. Pra quem é mais mole assim pra chorar, vai chorar bastante. E aí ela toma essa decisão e as coisas acontecem de uma forma que a menina é jogada junto de um monte de gente que teoricamente estavam todos mortos, mas a menina estava viva ainda. Ela estava tão mal que ela talvez não tinha os batimentos cardíacos tão fortes, mas ela foi jogada junto de um monte de gente que teoricamente estava morto, mas ela não tinha morrido ainda. E aí ela acorda no meio desse monte de cadáver e alguém vê ela, pergunta da família dela, pergunta tudo sobre ela, mas ela era criança, ela estava traumatizada ali, ela não sabia dizer. E aí ela é adotada por uma outra família. Ela se afasta da mãe dela, ela é adotada por uma outra família. E a mãe dela segue a vida com o filho. A mãe dela carrega aquele fardo de ter feito aquela escolha. E o filme mostra muito bem o sofrimento dessa mãe. A culpa, tudo aquilo que não sai da cabeça dela. E essa menina, ela cresce com uma outra família, ela acaba descobrindo que a mãe dela ainda tá viva, que o irmão dela tá vivo, mas ela se enche de mágoa e não procura a mãe nem o irmão. Ela tem essa opção no decorrer da vida dela, mas ela por orgulho, por mágoa, ela não vai atrás. E aí, passam-se 33 anos. Passam-se 33 anos de uma se sentindo culpada de um lado, a outra se sentindo magoada do outro, né? E aí o que acontece? Essa menina se forma em medicina e acontece um outro grande terremoto na China, 33 anos depois daquele primeiro, em que ela resolve ajudar. Ela faz parte da equipe lá que vai ajudar as pessoas, cuidar das pessoas nesse terremoto. E aí tem um momento nesse atendimento que ela tá fazendo que ela se depara com uma situação em que uma mãe precisa decidir se deve amputar a perna do filho ou não.
pra poder tirar ele debaixo dos escombros, porque se não amputasse a perna dele, ele ia morrer ali. E ela consegue enxergar nesse momento um drama tão grande, uma dificuldade tão grande, um sofrimento tão grande, que aí é nesse instante que ela finalmente percebe o quanto a mãe dela sofreu. Até aquele momento, ela não fazia ideia. E toda a reflexão do filme gira muito em torno disso, sabe? Sobre como, às vezes, a gente está tão centrado em si mesmo, na nossa própria dor, no nosso próprio trauma, na nossa mágoa, no nosso orgulho, no nosso ego, que a gente não consegue enxergar o lado do outro. Ela nunca conseguiu perdoar a mãe dela por ter tomado a decisão que ela tomou. Mas ela nunca conseguiu enxergar o sofrimento da mãe dela, sabe? O sofrimento que a mãe dela passou. Porque ela estava cega com o orgulho dela, com o ego dela, entendeu? Isso me fez pensar muito na época, no retiro. Eu lembro que eu quase não falava nada no retiro, porque afinal era um retiro de nobre silêncio. Mas nesse dia que foi dada a abertura pra gente comentar sobre o filme, eu comentei muito, porque pra mim, eu já tinha aprendido isso na minha vida, mesmo sem perceber, eu tinha botado isso em prática. Mas pra mim foi uma mensagem muito bonita do quanto, às vezes, a gente fica tão magoado com uma pessoa e não consegue enxergar o lado daquela pessoa, né? Se a gente tirar um pouco o foco de si mesmo e pensar de outra forma, pensar de forma mais compassiva, né? De forma tirando o foco de nós mesmos, a gente consegue se magoar menos com as pessoas ao nosso redor, a gente consegue ter um pouco mais de compaixão com as pessoas, ver muito os problemas delas, porque às vezes a pessoa está com um problema muito maior do que a gente imagina, por isso que ela fez alguma coisa pra gente, às vezes sem intenção, e que nos magoou. E esse filme passa uma grande lição de perdão, sabe? Do quanto a gente só consegue viver em paz de verdade quando a gente perdoa, porque ela passou 33 anos da vida dela guardando mágoa da mãe dela, sendo que ela poderia ter, de repente, perdoado a mãe dela mais cedo e ter vivido muitas coisas nesses 30 e poucos anos, né? E não, ficou uma de um lado, outra do outro, uma sofrendo de um lado, outra do outro, né? Uma com mágoa, a outra com culpa. E foram 30 e poucos anos desperdiçados nesse sentido, né? Mas o filme tem um final feliz porque ela resolve procurar a mãe dela e perdoar a mãe dela de verdade, de coração. Ela finalmente entende o porquê que a mãe dela tomou essa decisão, o quanto foi difícil. E é um filme de uma mensagem muito bonita, muito forte, sabe? Faz a gente refletir sobre como a gente, às vezes, tirando o nosso foco do nosso próprio ego, a gente pode viver melhor, entender melhor as pessoas e ter mais perdão na nossa vida, né? Viver mais em paz. Então, quem quiser ir atrás e ver se encontra esse filme, meu, super vale a pena. Mesmo eu contando a história aqui, assistindo é outra coisa. Mas fica aí, né, uma mensagem bonita de reflexão sobre como é importante a gente tirar essas mágoas, esses rancores do nosso coração, olhar um pouco pro lado da outra pessoa. Mesmo se for uma pessoa que às vezes você não conversa muito, não precisa ser da sua família, não precisa ser sua mãe, seu pai. Às vezes uma pessoa que tá te tratando mal, por exemplo, e você não para pra pensar que aquela pessoa pode estar passando por muitas dificuldades, entendeu? Eu consegui pensar muito nisso em diversas situações da minha vida. Eu consegui aplicar isso em diversas situações, sabe? Houve muitos momentos em que eu poderia ter agido de uma forma que eu sabia que iria prejudicar uma pessoa que já tinha me prejudicado muito, né? Então eu tinha muita mágoa daquela situação, da pessoa ter me prejudicado demais. E no momento que eu tive a oportunidade de prejudicar a pessoa, eu pensei, por que eu vou fazer isso? Né? Quem garante que essa pessoa não está passando por um momento de maior dificuldade do que eu? Então eu tirei esse sentimento do meu coração, perdoei, falei, eu não vou prejudicar ninguém. E eu acho que essa é a mensagem do filme, sabe? Uma mensagem muito bonita que eu sempre vou querer colocar em prática e que eu queria deixar aqui e compartilhar com vocês.